Ok, você pegou um projeto arquitetônico para fazer o estrutural, para fazer a execução, e no projeto arquitetônico tem que a parede tem que ter 15 centímetros ou tem que ter 20 centímetros, não importa, tá? Mas tem o espessor de parede. O que significa quando o arquiteto desenha uma parede com 15? Tem engenheiro que fala, significa que tem que fazer a parede com 9 reboco de 3, tem que fazer a parede com 11,5 reboco de 2, tem que fazer um bloco de 15 e depois mais reboco. Não é isso, tá? Não é isso que significa, ok? A questão é, a não ser que, por caso bem específico, que o arquiteto determinou a espessura do tijolo e um detalhe separado da obra, fez um detalhe específico da espessura do reboco, espessura e tudo mais, ele não quis dizer nada disso, ok? O que ele quis dizer foi o seguinte, basicamente, qual é a função do arquiteto no meio da história, tá? O arquiteto ele tem que fazer um projeto, né, de uma casa habitável, seguindo o código de obras, né, a melhor sua habilidade, né, para entregar o melhor projeto para o cliente, tá? Do arquitetônico, do que vai ser executado. O arquiteto no arquitetônico vai dizer, isso é a casa que vai ser executada, isso vai ser o prédio que vai ser executado, isso vai ser o galpão que vai ser executado, tanto faz, tá? E nosso objetivo, quando a gente vai fazer um projeto estrutural, quando a gente vai fazer um projeto executivo, para fazer a execução da obra, é encontrar a maneira que aquilo lá vai ser executado. Então entenda, a maneira que a coisa vai ser executada não é definida no projeto arquitetônico, é definida no projeto estrutural, no projeto executivo e tudo mais. Ok? Claro, o arquiteto pode dar uma base, ele pode muitas vezes, se for um projeto de alvenaria estrutural, já colocar a modulação dos blocos. Ok? Mas, quem vai definir, final das contas, como que vai ser o engenheiro. Ok? Já tive casos que eu peguei e modifiquei a modulação dos blocos porque não fazia sentido, porque consegui uma coisa melhor. E é normal isso, e mesmo vai valer para qualquer concepção final. Você como engenheiro, tá? E a questão é, voltando para cá, por que motivo o arquiteto foi lá e desenhou com 15 aquela parede? Por que ele desenhou com 15? Bom, primeira coisa, ele tem que desenhar com alguma espessura. Ele não pode desenhar parede e não colocar cota, tá? Ele tem que cotar a estrutura, por motivos óbvios, tá? Ele vai desenhar com 15 por quê? Porque o arquiteto abriu o código de obras, o código de obras está escrito o quê? Quase toda cidade vai ter uma coisa similar, tá? Paredes em alvenaria tem que ter 15 centímetros, se for divisa 20 centímetros. Isso aqui é meio que um padrão de código de obras, ok? O código de obras vai falar o quê? A parede tem que ter 15, tá? O arquiteto vai desenhar com 15 porque falaram para ele 15, ok? Então essa é a questão, entendido? Sabendo isso aqui então, o que você vai definir? Porque, ok, eu tenho que definir, beleza, eu tenho que definir, mas como que eu defino? Muito simples, a primeira coisa que você vai fazer é, você vai, pegou um projeto estrutural, durante a reunião que você vai ter que marcar para conversar sobre essa obra, definir detalhes tudo mais da execução, junto com o cliente você vai falar o quê? Ok, essa parede que foi detalhada com 15, a gente vai fazer bloco de 14, bloco de 11,5, vai ser um problema se a parede ficar com 18 e depois rebocada? Ok, isso você vai conversar. Entendido? Você vai explicar, analisar como que você vai executar também, porque muitas vezes ele vai ter uma mão de obra diferente, muitas vezes ele vai já ter contratado um profissional para executar, um pedreiro e tudo mais, e você tem que marcar e entender como você executado na prática, entendido? Então, isso vai definir, você vai definir a espessura do bloco, para ficar dentro do que o arquiteto pede, ok? E dentro do que o cliente pede. Tá? Geralmente vai acontecer também que muitas vezes a prefeitura fala o quê? Que a espessura mínima é 15 centímetros, olha aqui, ó, a espessura mínima, tá? Então, se o arquiteto diz com 15, ok, se a parede no final das contas ficar com 18, está dentro da espessura mínima, certo? Claro, o cliente vai perder ali os 3 centímetros dele, tá? Então, um móvel planejado tem que ser pensado nisso, mas a questão é, você vai definir com o cliente ou com o executor depois qual vai ser a espessura real dessa parede, qual vai ser a espessura do tijolo, qual vai ser uma espessura média do reboco, e você tem que entender que está trabalhando com construção civil, você não está fazendo engrenagem de carro, ok? E o que significa? Significa que, isso é uma questão de construção civil, o erro de espessura de parede, o erro normal, não é medido em décimo de milímetro, ok? Se fosse uma engrenagem, estou fazendo um motor ali e eu tenho uma engrenagem no motor. Cara, a engrenagem no motor é 1 milímetro para cima para baixo, senão vai jogar fora, ok? Mas no seu caso, uma parede, ok, a parede tem que ficar com 15. Se o pedreiro foi lá, ele estava meio bêbado e ele rebocou mais grosso, ficou 2 centímetros a mais reboco, ok, ficou 2 centímetros a mais reboco, acontece, é normal. Ok? Um erro, a gente mede a diferença de posição e tudo mais em centímetros, não em milímetros. Ok? E é normal. A parede ficou 2 centímetros mais grossa. É normal.
ok? Essa é a diferença normal. Por que que você acha que a gente tem um coeficiente de segurança de 40% no peso próprio? Porque mal ou bem tem um erro de execução que vai ficar pelo menos próximo. É normal uma diferença disso, tá? Talvez não 1.4, mas a diferença de parede de 10, 20% de peso é normal, ok? Então, entenda isso, a gente está trabalhando com construção civil, a gente está falando com cimento, está com uma medida que não é precisa, tá? Então você não vai fazer uma parede de 15 centímetros e ficar com 16 de mole, não. É uma parede que vai ficar com 15, com arquiteto com 15, e se ela ficar com 18, é normal, e você vai definir isso em específico. E se você fizer uma parede que vai ficar na média com 18, e em alguns lugares uma parede ficar com 17 porque o pedreiro fez o reboco fino, ou ficar com 20 porque fez o reboco grosso, ainda é normal, beleza? Claro, define com o cliente isso, tá? Define os limites também com o cliente isso, mas todas as variações aí acabam acontecendo, beleza? Por enquanto seria isso e até a próxima.